E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Então nesse vídeo vamos conversar um pouco sobre este assunto. Quando se diz, né, fora da igreja não há salvação. Isso é uma invenção da igreja, é uma invenção nova. Algumas pessoas pensam isso, né? É uma invenção da igreja, né? É uma criação nova da igreja católica, né? Apostólica romana. Mas não é. Não é uma invenção da igreja. Por que a gente afirma isso, né? Por que a igreja afirma isso no catecismo? Fora da igreja não há salvação. Porque fora de Cristo não há salvação, né? Fora de Cristo não há salvação. São Pedro disse lá, né, em Atos, não foi nos dado um outro nome no qual a gente vai ser salvo, né? Somente Jesus Cristo. E onde entra, né, a questão da igreja? Entra porque o próprio Cristo vai confiar essa missão à igreja, né? Lá em Lucas 22, 29, ele diz: assim como o Pai me confiou o reino, eu confio também a vocês. Em outra passagem, Lucas 10, 16, Cristo vai dizer: quem vos ouve, a mim ouve. Então veja, Cristo passa essa missão. Logicamente, temos que entender aqui, ter bom senso de entender que todo fundamento, né, que tudo é por causa de Deus. Enviou seu Filho Jesus Cristo, tudo é por causa dele. E ele quis confiar essa missão, né, de salvação à igreja. Então Deus nos salva por meio da igreja, por meio da igreja. Paulo diz isso, né, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Ele diz: nós somos embaixadores de Cristo. Olha só, né? Aí ele diz: é como se Deus mesmo fizesse o seu apelo através de nós. Então veja, Deus está convocando a nova família, né, para se reunir, congregar na sua única igreja. Então, fora dessa igreja não há salvação. São muitos os textos que atestam isso, que fora da igreja não há salvação. Cristo disse, né, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. O apóstolo João diz na sua carta, repete a mesma coisa: quem é de Deus nos escuta, quem não é de Deus não nos escuta. Então veja, Paulo diz nas suas cartas que esse ministério da reconciliação foi confiado a eles, a igreja, né? Ele diz: o ministério da reconciliação foi confiado a nós. Ou seja, então sem a igreja não há salvação. E nós temos um texto falando isso literalmente. Falando isso literalmente, que não há salvação fora da igreja. Veja, uma crença que está lá na Bíblia. Eu não sei porque alguns, principalmente alguns irmãos protestantes, dizem: não, mas como assim? Fora da igreja não há salvação. É a crença bíblica, é a crença da primeira geração, da igreja primitiva. Como a gente pode ver, né, lá no livro na carta aos Hebreus, capítulo 10, o versículo 25, está muito claro lá. Está muito claro. Está escrito, né? Não abandonemos a nossa assembleia, como alguns costumam fazer. Veja, não abandonar, não deixar a igreja, como alguns costumam fazer. Hebreus 10, 25. Para você que está em dúvida com relação a isso ainda, que há salvação fora da igreja, então confira lá, Hebreus 10, 25. E no versículo, né, 39 do mesmo capítulo 10, né, de Hebreus, está muito claro lá, né? Não somos né, desertores para a nossa perdição. Está dizendo com muita clareza: quem abandona a igreja, quem rejeita a igreja, fez isso para a própria perdição. Não somos desertores para a nossa perdição. Perseveramos na fé para a nossa salvação. Ou seja, né, o autor está dizendo com todas as letras: quem sai da igreja, quem deixa as nossas assembleias, veja, uma crença que está lá na Bíblia, na primeira comunidade cristã de Cristo, está escrito claramente: quem abandona a igreja, quem deixa a igreja, como faz alguns, versículo 29,
diz, olha, desertou, abandonou para a própria perdição. E ele diz, olha, perseveramos na fé para a nossa salvação. Só desenhando, né? Porque o texto é muito claro. Não abandonar a igreja, não deixar as nossas assembleias, versículo 25, e no versículo 39, muito claro, né? Aqueles que desertam, aquele que abandona a igreja, fez para a própria perdição, como está lá no texto. E o conselho e a dica é perseverar na fé para a nossa salvação. Porque o autor sagrado, ao escrever esses textos lá de Hebreus, tinha a mesma coisa que nós católicos hoje tem na mente. Mesma coisa. Se abandonar a igreja, está abandonando o próprio Cristo. Era essa o ensinamento bíblico. Quando o autor aos Hebreus escreveu isso, estava com isso em mente. Se deixar a igreja, se deixar a assembleia, se desertar, está deixando o corpo de Cristo, está abandonando o próprio Cristo. Eu não sei aonde os irmãos protestantes não conseguem enxergar isso tão fácil, né? Porque quem abandona a igreja não é o corpo místico de Cristo. Então quem abandona a igreja, quem deserta, está abandonando, está desertando, né, o próprio Cristo para a própria perdição. Aí eles dizem, mas onde é que está na Bíblia dizendo que a igreja salva? Está aí. Fora da igreja não tem salvação. É na igreja que a gente precisa perseverar para a nossa salvação. Porque a igreja, repito, é o corpo de Cristo. E fora de Cristo não há salvação. Então, existe essa grande ilusão, né, dos irmãos protestantes de acharem que fora da igreja há salvação. Veja, eu estou mostrando aqui na Bíblia textos, citei aqui textos, confira aí nas suas Sagradas Escrituras, falando claramente, não abandonar a nossa assembleia. Isso é o que? Não abandonar a igreja, a reunião da igreja, não abandonar. Quem faz isso, o faz para a própria perdição, deserta para a própria perdição. Então veja, quem escreveu isso tinha isso em mente, que fora da igreja não há salvação. Então, se fora da igreja não há salvação, é na igreja que a pessoa se salva, porque é em Cristo. É em Cristo, na verdade é tudo em Cristo. Tudo é por Cristo. Ele quis assim. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus Cristo vai dizer isso. E como é que eu posso rejeitar essa igreja que Cristo fundou e enviou ao mundo e dizer, não, a salvação é unicamente em Cristo? Veja, nós estamos falando a mesma língua, a salvação é unicamente em Cristo. Porém, se rejeitarmos a igreja, Cristo está dizendo, é a ele que a gente rejeita. O Cristo que você diz unicamente Cristo, se você está tirando a igreja de lado, aí é onde está o grande erro, né, dos irmãos protestantes. É tirar a igreja de lado. E não existe, biblicamente, né, não existe um Cristo sem a sua igreja. Ele veio para isso. Ele fundou a igreja para continuar a sua missão salvadora pelo mundo. Então está aí, meus irmãos, explicado biblicamente, mostrando os textos, que fora da igreja não há salvação. Era a crença da igreja primitiva. É a crença da igreja primitiva, que fora da igreja não há salvação. Se você não é inscrito no canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.